Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. E que essa palavra que nós vamos ler, dar para vocês, ela venha ao encontro da sua necessidade, para você venha descobrir quem você tem sido diante de Deus, para que você venha se descobrir, se despir das suas falhas e fraquezas e então poder alcançar de Deus aquilo que Ele tem prometido. Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos. Não. Deus nos trata de acordo com a nossa fé. Mas uma fé consciente, uma fé transparente, uma fé sincera, uma fé pura. Esse tipo de fé é que faz a diferença entre pessoas e pessoas, entre cristãos e cristãos. Veja se isso não é confirmado nestas palavras. Olha só. Davi, você sabe, tinha um coração de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso, Davi alcançou misericórdia, perdão do Altíssimo, e Deus lhe deu um final de dias tranquilo, em paz. Ele morreu em paz com Deus. Por quê? Veja só o espírito, ou melhor, o coração de Davi. Se o coração dele era de acordo ou segundo o coração de Deus, veja só por quê. Na oração, na transmissão, digamos assim, do seu reinado para o seu filho Salomão, Davi falou assim: "E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai", quer dizer, conheça o Deus de teu pai, meu Deus, "e serve-o com um coração perfeito", com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, aqui, Davi estava dando a dica de como agradar ao Senhor. Que é importante que você tenha esse conhecimento, porque às vezes a pessoa faz sacrifícios, como nós temos falado. Elas fazem sacrifícios. Elas colocam, digamos, diante do altar as suas ofertas. Mas, infelizmente, as intenções de seus corações não agradam a Deus, porque aqueles sacrifícios são objetivando um sonho seu, privado, particular, e não um sonho de Deus. Quer dizer, ela está interessada, o Senhor me dá isso e eu te dou isso aqui. É uma troca. Realmente, a troca tem que ser no seguinte sentido: você coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus. E em troca, Deus coloca o seu espírito dentro de você. Aí sim. Mas se você coloca toda a sua vida no altar, em busca de uma realização pessoal que não seja o recebimento do Espírito Santo, então você vai ficar para trás.
Você tem que colocar o seu tudo pelo tudo de Deus. O que você tem de melhor para dar para Deus? Você não tem nada de bom para dar para Ele. Mas o que você tem, que é o seu coração, sua vida, você coloca no altar por um objetivo: receber o Espírito dele para que você venha realizar, fazer a vontade dele. Isso é um segredo, amiga e amigo, que muitas pessoas cristãs, ou supostamente cristãs, infelizmente, vivem à margem daquilo que Deus tem oferecido para elas. Porque elas não abrem mão de determinadas coisas. Não abrem mão, por exemplo, da família, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, da sua reputação, não abrem mão da sua honra, da sua dignidade, do seu nome, do seu bom nome, não abre mão do seu orgulho, da sua vaidade, não abre mão da sua casa, enfim, não abre mão de coisas que vão passar, que coisas que cedo ou tarde vão se perder. A vida delas tem que ser colocada no altar com todas as suas forças, de todo o coração, coração perfeito. Tem que ser de coração perfeito. Se não for coração perfeito, não vai servir. Mas, ô bispo, o que é coração perfeito? É sinceridade. Sinceridade. Você sabe que a palavra sincera, ou a sinceridade, vem do oleiro na construção de vasos para colocar flores, para colocar água, enfim, vasos, copos, recipientes para colocar azeite, enfim. Então, o que o oleiro fazia ou faz? O oleiro prepara o barro e coloca o barro de acordo com o que ele quer, molda o barro e depois de moldar o barro e fazer um vaso, ele coloca para secar, não só um, mas vários. E alguns dos vasos, infelizmente, eles racham com o calor do sol, outros permanecem perfeitos, mas há os que racham. E o oleiro, para não perder aquele vaso, o que ele faz? Ele enche com cera. Ele coloca a cera no vaso e pinta o vaso como os demais vasos que não tinham rachadura. Quer dizer, os vasos ficam todos iguais, mas só que o oleiro sabe que alguns foram rachados e ele colocou cera, e os outros não têm rachadura, são todos iguais. Aos olhos humanos, são todos iguais. Quem não conhece, compra o vaso com cera como se fosse sem cera. Mas Deus, que é o oleiro verdadeiro, ele sabe quem somos nós, somos barros. Mas existem aqueles que são vasos de barro, mas perfeitos, não racharam, não apresentam rachaduras, que são sinceros, quer dizer, são sem cera, não precisa de cera para cobrir algum defeito, imperfeição. Não, eles são transparentes, eles são aquilo que são. Ainda que sejam vasos de barro, perecíveis, pecadores, mas eles são sem cera, eles não racharam. Assim, minha amiga, Deus vê a gente. Ele vê a mim, vê você, vê a todos nós. Você verifica, por exemplo, que Saul, nós temos visto aí na série Reis, Saul, ele aparentemente era de Deus, chegou até a receber o Espírito de Deus, ser profeta entre os profetas, mas o coração dele não era sincero. Conclusão, Deus o rejeitou. Já Davi
que cometeu um pecado grave, gravíssimo, gravíssimo, mesmo assim achou arrependimento aos olhos de Deus e ele foi restaurado. Quer dizer, Deus vê o que o homem não vê. Nós, humanos, vemos a aparência, mas Deus vê os nossos corações. Se eles são ou não são perfeitos aos seus olhos. Se são ou se não são sem cera ou sinceros diante dele. Muito legal, né? A própria natureza nos ensina como nós devemos nos comportar diante do Altíssimo, porque ele sabe de todas as coisas, até mesmo as intenções dos nossos corações. Portanto, há pessoas que estão na igreja há muito tempo, estão buscando o Espírito Santo e não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque são vasos rachados, tem cera ali. Nós achamos, poxa, mas aquela pessoa é tão fiel na igreja, tão legal, poxa, ela se comporta de uma maneira ilibada, mas quando Deus vê, Deus não vê assim, tem cera ali. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida, avalie o seu coração. Se ele é perfeito, coração perfeito é o coração sincero, é o coração sem cera. Coração perfeito é o coração que agrada a Deus. Às vezes você é uma pessoa cheia de falhas, cheia de erros. Davi foi um homem assim. Mesmo assim, ele alcançou a misericórdia de Deus porque ele era sincero, transparente. Ele não procurava fingir, ser dissimulado. Ele era o que era, porque ele sabia que Deus via o fundo mais profundo da sua alma. E Deus vê você assim, Deus me vê assim. Então, Deus não faz distinção entre pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele, obviamente, enche do Espírito Santo aqueles que são transparentes, sinceros. Oh, meu Deus, eu sou o que sou. Infelizmente, eu não consigo me controlar em determinadas situações, etc, etc, etc. Mas o Senhor tem misericórdia, Deus perdoa. Mas há aquelas pessoas que, por conta de fazerem e oferecerem sacrifícios no altar, elas se acham com o direito de receber aquilo que elas determinaram para os seus próprios caprichos. Avalie-se a si mesmo. Você que é pastor, você que é obreira, você que é obreiro, esposa de pastor, de bispo, seja lá o que for. Você é um oficial da igreja ou você não é oficial da igreja. Avalie bem o que há dentro de si para que então você seja um vaso cheio do Espírito Santo. Porque Deus não vai derramar o Espírito Santo, não vai colocar o Espírito Santo num vaso que está com cera. O Espírito Santo é fogo. Se ele coloca o Espírito Santo, desculpa falar assim, mas é uma forma de você entender. Se o Espírito Santo vem sobre um vaso que tem cera, que está lá maquiado com cera, vai derreter a cera e você sabe já o que vai acontecer. Tá bom? Amanhã estaremos falando mais a esse respeito, porque é muito interessante o que Davi fala para o seu filho: conheça o Deus de teu pai, porque eu sei o que eu estou falando para você. O que me valeu diante do meu Deus e meu Pai é o meu coração perfeito, sincero, sem cera, transparente, franco. Foi isso que agradou o meu Deus. Conheça esse Deus e siga esses conselhos. Davi falou para o seu filho Salomão. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.